Olá. Eficiência, hein? Nem precisei pedir. Ainda bem, porque às vezes eu esqueço. Então, bom dia a todos pela presença. Agradeço mais uma vez todos que separam um tempinho aqui para nos ajudar, né, nessa discussão. E antes de começar as discussões, acho que o Jarbas, da CBA, pediu aqui uma retirada de pauta. Mas cadê ele? Ele está aqui presente? Eu não vi se ele já entrou. Ah, está aqui. Oi, Por favor, Jarbas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Jarbas. Você quer que retire de pauta o trabalho de Isso, exatamente. Por favor. Obrigado. E qual o motivo, por favor? Depois a gente alinha essa questão, professor, mas é porque o estudo tem muitas questões aí de dados de terceiros, outros temas, mas a gente trata isso depois com o senhor, tá bom? Tá, mas essa apresentação ocorrerá em outro momento, é isso? A gente discute isso oportunamente, tá? A gente alinha com o senhor. Tá, mas é importante que todo mundo aqui também fique sabendo o motivo. Isso, aí depois a gente pode trazer aqui para o grupo, tá? Tá bom. Obrigado. Então, todos concordam, a gente vai tirar o terceiro ponto de pauta, né? Na verdade, vai ter que ser tirado porque a própria CBA pediu um tempo maior para analisar alguns dados para poder fazer essa apresentação. Tá? Então, o terceiro ponto de pauta, que é aquele trabalho sobre Tupararanga, financiado pela CBA. Esse projeto, Jarbas, só me esclarece, é aquele que foi solicitado pela promotoria pública, é isso? Na época do Farto Neto? Não houve uma solicitação formal, professor. Foi só um pedido, assim. Isso. Sem ser formalmente instituído. Tá bom. Só para lembrar e as pessoas relembrarem qual que é o trabalho que a gente está falando. Né? Porque eu lembro que a gente fez essa discussão há muito tempo atrás já e as pessoas às vezes se perdem. Mas era esse que estava na conversa junto com o Farto Neto no começo das nossas reuniões do GT Cris. É esse mesmo, né, Jarbas? Beleza. Então, obrigado. Então, esse terceiro ponto de pauta a gente vai pular e vai marcar uma outra data para a apresentação desse trabalho sobre Tupararanga, né, que foi financiado pela CBA. Então, acho que é a Micaele que vai apresentar, Alessandro? Ou o próprio Jarbas? Quem que Você falou que alguém ia apresentar agora. Bom dia, o professor. Rafael. Essa é a Micaela, tá? A Micaela, tá bom. Isso, tá bom? Vou puxar aqui a Micaela, apresentação. a hora que você quiser, pode começar. Assim que vocês estiverem vendo, vocês, por favor, vocês sinalizam aqui. Tá. Estão vendo? Estamos vendo, sim. Tá. Então, começando, falar um pouquinho já dos resultados até o dia de ontem, né? O nível atual de Paranga está em 802,55, o que dá aí um resultado de 83,38% do reservatório. A vazão afluente do mês de maio, ela está em 9,35 metros cúbicos por segundo, enquanto a MLT é 9,63, o que dá aí um resultado de MLT de 97% da MLT, né? Então, a gente está um pouquinho abaixo do 100, mas está um resultado bem positivo para o período, tá? Então, a gente vem aí com 5 meses consecutivos com MLT muito boa para o reservatório. Opa, voltei sem querer, desculpa. Bom, com relação ao nível, nos últimos dias, com a redução da MLT, a gente viu uma reduçãozinha um pouquinho também do nível. Então, na última reunião, foi no dia 8, ele estava em 802,76, e agora ele está em 802,55, dentro da regra operativa estabelecida. A gente abaixou um pouquinho a defluência nos últimos dias, para poder apenas segurar o reservatório, mas nada que infrinja a regra por nenhum motivo específico. Então, a gente manteve aí o reservatório estável em torno do 0,50, 0,55. Tivemos uma pequena redução, mas também dentro da regra operativa, tá?
Então, a operação do reservatório está conforme planejado aqui dentro do comitê, tá? Até ontem, especificamente ontem, teve aí um aumentozinho da vazão afluente, então até começou uma tendência de novas elevações, tá? Bom, com relação ao percentual de MLT, a gente tem aqui que o mês de maio está aí com 97%, um resultado muito melhor do que os 3 anos anteriores, muito melhor que 20, 21 e 22. Só não melhor que 2019, mas 2019 foi um ano bem considerável, mas a gente tem um resultado bem positivo também, tá? Conforme falei, dentro de todos os meses do ano, tivemos coenas aí, desculpa, superiores a 100% da MLT. Para o mês de janeiro foi 150, para o mês de fevereiro 133, para o mês de março 144, para o mês de abril 157, e agora para o mês de maio ficamos aí com 100% da MLT, o que sinaliza um ano muito positivo aí de chuvas para a região de Pararanga, o que nos sinaliza uma posição bem interessante do reservatório. Com relação às chuvas, não existe previsão de chuvas acumuladas para os próximos 5 dias, apenas 6,8 milímetros de chuva acumulada para os próximos 10 dias. Então, a gente começa a sinalizar uma entrada em período seco, tá? Mas existe uma previsão de fortes chuvas no mês de junho, dada a saída do Laninha e a entrada do El Niño, tá? Então, é basicamente essa previsão que nós temos para agora, para o mês de maio, com sinalizações de fortes chuvas aí para o mês de junho. Era isso. Obrigado, Micaele. Então, nós estamos numa situação dentro do esperado, né? É bom a gente comemorar que a gente está próximo da média, mas, como a gente sabe, agora a gente entra num período mais de restrição de chuva, né? Apesar de ter uma previsão para o começo da semana que vem, não sei se ela vai se realizar ou não, não sei se vai cair onde tem que cair, mas pode ser que a gente feche o maio ainda com 100% da MLT. Acho que deve ser a Viviane, né, que está como Condema e Biúna, Viviane. A vazão de efluente de hoje, é isso? Acho que está 9,77, sendo que são 1,95 para o site de Sorocaba e o restante para Calha. É isso mesmo? Deixa eu anotei certo, Micaele? Isso mesmo. Com uma vazão afluente de 9,77 também, professor. 9,77, sendo 2 para o SAI, então, na verdade, vai para Calha do Sorocaba. 782. 782. É essa a vazão do efluente de hoje, Viviane. Reginaldo levantou a mão. Reginaldo, por favor. Oi, bom dia a todos. Bom dia. André, só queria que a CBA informasse alguma coisa em relação àquela interferência que vai ser feita no canal principal, na descarga de fundo, que acho que houve uma alteração de data. Eu gostaria que eles falassem alguma coisa sobre isso. Basicamente, Sim, a alteração. Vocês tinham informado, Isso. já tinham informado essa alteração para fazer manutenção no canal, né? Isso, ele estava programado para o dia 6 e dia 7. A gente solicitou alteração para o dia 13 e dia 14, porque também é a semana do meio ambiente. A CBA vai estar com vários eventos aqui, acredito que vocês também. Aí a gente preferiu postergar uma semana, Regis. Então ficou para o dia 13 e 14 de junho. Isso. Vocês vão fechar o canal e vão abrir o descarregador de fundo, é isso? Isso, durante 8 horas. 8 horas não, né? Vai ser das 7 da manhã às 15. A ideia é restabelecer antes, o mais cedo possível aí. Aí a gente já alinhou tanto com Águas de Votorantim como o SAI. Então, André, da outra ocasião, eu já tinha falado, né? Acho que eu comentei em relação a bombeamento, né? Se não haveria possibilidade. Mas aí a gente continua preocupado com isso, né, André? Eu queria expor alguma coisa assim também, é uma ideia apenas, né? Gostaria que alguém da própria CBA pudesse discutir isso. Eu acho que seria interessante também verificar a possibilidade de a gente poder fazer um sifonamento ali da represa, entendeu? Um transbordo, não precisa ser via bombas, né? Ali a gente tem um desnível hidráulico bastante significativo, né? Eu acho que seria importante se a gente conseguisse contribuir, talvez não com o volume total que precisa ser transbordado ou sifonado, mas para ajudar a diluição no canal, viu, André? Acho que seria importante, entendeu o que eu estou falando?
Entendi. Você quer tirar um pouquinho mais da água de superfície, né? Isso, para a gente tentar minimizar o impacto do descarregador de fundo, né? Talvez um sifonamento, uma coisa assim, com um sistema de boia, com mangotes, né, de grande calibre ali, de grande diâmetro, para poder, talvez, sifonar uma boa parte dessa água para o canal natural, né? Pensei nisso aí, não sei, é uma opinião, gostaria que fosse discutido e levado em consideração isso para a gente tentar minimizar o impacto do descarregador de fundo, viu, André? Tá bom, Reginaldo. O Alessandro levantou a mão, eu acho que é justamente para falar a respeito disso, né, Alessandro? Por favor. Não, é isso mesmo. Bom dia a todos e todas, né? Até respondendo o Regis, né? Eu acho que todo alinhamento, né? Toda discussão ali do que fazer, do como fazer, ele tá sendo feito entre as empresas, né? Entre a CBA, entre a Águas de Votorantim e também entre o SAI. E aí a gente traz aqui para o comitê, né? O assunto em caráter informativo, né? Mas todas as discussões a gente tem feito isso fora aqui do comitê, e a gente está aberto para discutir, Regis. Você pode chamar aí um grupo de trabalho aí, onde a gente discute aí os prós e contras, tendo em vista que esse é uma ação que vai durar ali 2 dias, né, e não dias completos, né, são 2 etapas, é uma situação de mergulho, para poder fazer algumas medições, e aí a gente vê se faz sentido, se tem como fazer, tem a questão ali da estrada também, né, porque se fosse um bombeamento, ele ia passar na estrada, então a gente tem que ver vários pontos, né, para entender o impacto de cada uma das ações. Mas, assim, a gente está aberto para discutir todas essas ações e todos os impactos dela. A gente pode, acho que não é aqui o fórum para isso, porque acho que tem várias preparações, né, várias situações que a gente tem que avaliar. Mas a gente pode, se você se sentir à vontade, Regis, a gente pode chamar uma reunião nessa semana mesmo, para poder discutir todos os pontos, tá bom? Só um ponto, isso que o Regis falou foi levantado na reunião anterior, e no meu entendimento já tinha sido descartado em função das dificuldades e do tempo que vai fazer a atividade, mas sem nenhum problema a gente pode voltar a discutir, tá bom? E até o que a gente discutiu que durante a atividade, se começasse a ter um impacto muito grande, a gente ia paralisar essa atividade menor, né, e a gente discutir melhor as manutenções futuras aí, tá? Foi isso que a gente tinha acordado, tá ok? Obrigado, Rafael. Vou passar a palavra para a Rosângela, mas antes, só para responder 2 questões aqui no chat. A Solange disse que aumentou a vazão hoje. Na verdade, aumentou a vazão de entrada, Solange, não a de saída. Houve um pequeno aumento da vazão de entrada, acho que estava em 7, foi para 9, alguma coisa assim. E a Viviane está perguntando se, com o fechamento do canal de redução, como se dará a vazão do reservatório para atender o SAI e as águas de Votorantim. Na verdade, vai ser substituída pelo descarregador de fundo, pelo que eu entendi. Então, você vai fechar o canal de adução para fazer manutenção e a água vai continuar fluindo através do descarregador de fundo. Qual que é o limite de vazão do descarregador de fundo, Alexandre? Alessandro, desculpa. Vamos lá. O limite, ele tem abertura de até 8 metros cúbicos por segundo, mas nos testes que foram feitos ali, a gente limitou a abertura dele em 6. Só para esclarecer aqui, acho que na reunião da quinzena, né, na última reunião foi exposto isso aqui, é uma atividade com tempo limitado, com tempo curto, de inspeção ali nas grades, né, que é um mergulho. Então, para que tenha segurança e possa fazer atividade, o mergulhador ele tem que descer sem fluxo de água. Então, por isso que se fecha ali o canal de adução e a vazão do rio é feita através do descarregador de fundo, né? Como o Rafa falou, acho que é das 7 às 17, então, é das 7 às 17, Rafa, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, ali é controlado, as equipes todas vão estar lá durante toda a atividade. Caso tenha qualquer situação ali que inviabilize, a gente aborta a situação ou
aplica qualquer medida ali de contorno para poder realizar. Mas é uma atividade de extrema importância, né? A gente precisa fazer essa verificação, precisa fazer essa inspeção, e a gente entende que o melhor momento para fazer é agora, né? E assim, um ponto que eu queria trazer aqui a gente não está jogando essa informação aqui no grupo, tá? A gente já vem aí algumas semanas conversando com o SAI, conversando com Águas de Votorantim, então isso não é novo para as empresas ali que fazem gestão da água na região, tá? E aqui a gente traz, até numa questão ali de transparência, de clareza da informação, a gente pontua isso aqui no grupo, de novo, pessoal, em caráter informativo, tá? Afinal, todo mundo que precisa tomar alguma ação nessa atividade já tá com alinhamento total. Obrigado, Alessandro. Então, só para deixar claro e não sobrar dúvida, na verdade a manutenção é no gradeamento da tomada d'água, não é no canal de adução, né? Não, é na grade. É na grade. Na tomada d'água. Na tomada d'água, beleza. E realmente eu já tinha sido informado aqui em algumas reuniões atrás, a gente só não sabia qual era a data. Quer dizer, já tinha te falado que era no começo de junho, mas agora, em função dessa pedida do Reginaldo, eu acho que é interessante vocês conversarem e afinarem mais a conversa junto com o site de Sorocaba, como o Reginaldo solicitou, porque professor, pode afetar a captação deles. Fala, Alessandro. Não, só 2 pontos, né? Ela tinha sido pensado aí no dia 6 e 7, mas em função de várias ações aí que a CBA e que a gente imagina que as outras empresas têm com relação à Semana do Meio Ambiente, a gente achou por bem aí para não concorrer, né? Não concorrer à hora dos técnicos, das pessoas das empresas, a gente postergar uma semana. Esse é um ponto. E com relação ao ponto de alinhamento, a gente fez diversas reuniões onde a gente entendeu que está tudo está sendo bem alinhado com todas essas empresas, né? Mas a gente sempre está aberto, qualquer coisa que mude, qualquer situação, a gente ainda tem tempo, né? A gente está falando de uma intervenção que vai acontecer lá para a semana do dia 13, então a gente ainda tem tempo aí para discutir, alinhar, né? Qualquer informação ou qualquer situação que não tenha ficado bem clara. Obrigado, Alessandro. Eu vou passar a palavra para a Rosângela, que já está esperando um tempinho. Rosângela, por favor. Obrigada, André. Bom dia a todos. Por favor, eu queria perguntar para o Alexandro se nessa descarga de fundo haverá algum impacto na água da calha, do Sorocaba, na qualidade. Rosângela, para mim, você está perguntando? Desculpa. Por gentileza. Bom, o impacto na carga... Desculpa, pode fazer? Na qualidade o Jarbas da água. entrou aí, Alex. Acho que ele pode... da água. Na qualidade da água. Bom, o Jarbas pode responder aí. Eu ia responder, Jarbas, mas vai lá, responde. Bom dia novamente. Pessoal, bom dia, Rosângela. Rosângela, essa água de fundo, ela pode ter algumas características um pouco diferentes, mas são características naturais ali da água reservada, né? Esse é um tema que a gente tratou também, tanto com o SAI quanto com Água de Votorantim. Do ponto de vista de meio ambiente, não é nada que possa causar algum dano ou impacto, tá? É uma água natural que está ali reservada. Do ponto de vista de abastecimento humano, é o que o Rafael trouxe. Porventura, né? Se porventura as estações de tratamento de água sintam alguma alteração que inviabilize ou que dificulte ali ao extremo esse tratamento, eles vão nos informar e a gente vai interromper o processo, né? Lembrando que é importante a realização dessa atividade, né? É uma barragem de mais de 100 anos, ela precisa de manutenção contínua, como tudo no nosso dia a dia, né? Então, é importante que a gente faça essa manutenção ali prevista para manter a continuidade operacional da barragem, que é essencial aí para o abastecimento, para os usos múltiplos. Então, essas manutenções, elas fazem parte da nossa rotina, né, Alex e Rafa? Então, é importante dizer que também não é... A CBA acordou aqui e falou, vou abrir os carregadores de fundo
porque eu quero. Não, existe uma necessidade, uma demanda importante, inclusive com obrigações regulatórias aí para a CBA também, tá bom? Obrigado. Então, eu entendi que pode haver, sim, uma alteração de qualidade, né? Toda vez que há uma alteração de qualidade, como muito bem colocou o Alexandre, né, os órgãos de gestão de qualidade, eles devem estar envolvidos. Então, eu pediria, novamente, à CBA que enviasse um e-mail informando a CETESB, que é o órgão gestor de qualidade, porque senão chegarão aqui chegam da imprensa, chegam pelo Fale Conosco, tanto da população, como até mesmo das empresas que utilizam para abastecimento, e a CETESB não está sabendo que, por exemplo, dia 13 e 14, que foi feito o alinhamento com todos, mas a CETESB não sabia que 13 e 14 iria ser feita a descarga de fundo, porque não houve qualquer comunicado oficial da CBA para o órgão gestor de qualidade. Então, o e-mail que pode ser utilizado é o e-mail oficial da CETESB, é o CJD, tracinho para baixo, cetesb@sp.gov.br. Eu pediria que o gerente desta agência fosse informado, o Alan é o gerente da agência, por favor, que se ele fosse oficiado, que, olha, haverá para que ele tenha ciência de que isso ocorrerá. Rogério, muito obrigado aí pelo seu ponto. Faz parte do nosso processo aqui, essa comunicação. Da última vez que a gente procedeu, a gente comunicou ali no âmbito dos nossos processos, tá? Então, a gente só não tinha enviado ainda, porque ainda tem um prazo, e como a gente fez uma operação recente nessa data, ali no final da semana passada, mas está dentro do nosso planejamento aqui, realizar o comunicado. Muito obrigada. O outro ponto é, essas descargas de fundo, elas estão previstas no plano, por exemplo, que vocês entregam para a ANEEL, porque faz parte da operação. Então, essa frequência e essa ação, ela está dentro desse plano também, é isso? O descarregador de fundo, né, é um instrumento da barragem. Então, todas as barragens têm esse instrumento, né? A gente não tem ali uma rotina, aí o Alex me contribui aí. Deixa eu te ajudar, Jarvis. Vamos lá. Primeiro, o ponto, Rosângela, pode ficar tranquilo que a gente faz aqui um ofício informativo reiterando as datas que a gente vai executar, tá bom? Isso aí sem nenhum problema. Com relação à utilização do descarregador de fundo, né, o Jarbas falou ali, começou falando muito bem, o descarregador de fundo ele é um equipamento, é um dispositivo da usina, né, e que, segundo um contrato de concessão, a gente tem a responsabilidade na gestão do reservatório e na gestão de manter o fluxo do rio ativo, né? E para que se mantenha o fluxo do rio, você pode utilizar em algumas situações, sim, o descarregador de fundo, né? Quais delas, né? Vamos colocar assim, quais delas que a gente pode utilizar o descarregador de fundo? Na falta na não operacionalidade, na indisponibilidade do canal de adução, esse é um. Seja ela provocada por questões emergenciais ou programadas, né? E para que isso aconteça, a gente tem um plano de manutenção. E o que o plano de manutenção diz? O plano de manutenção diz para que ele serve, melhor dizendo? Ele serve para que eu mantenha operacional o descarregador de fundo. Então, por isso que a gente fez toda uma questão de testes e comissionamento e renovação e revitalização do descarregador de fundo que aconteceu em fevereiro. E aí o nosso plano de manutenção agora vai atacar o canal de adução da usina. Então, para atacar o canal de adução da usina, para fazer as manutenções que estão previstas no plano de manutenção e que são previstas no contrato de concessão e que, por sua vez, a ANEEL tem conhecimento dela, que a gente tem que fazer isso, e a gente é penalizado a gente é responsabilizado, né, se a gente não
não faz a gestão da manutenção da usina, do reservatório. Então, para que a gente consiga garantir a operacionalidade, a disponibilidade de todos os dispositivos, nesse momento eu tenho que fazer agora essa intervenção, vou dizer assim, no canal de adução. E é uma primeira intervenção, onde eu vou fazer ali uma inspeção, né? E aí a gente já tem outras intervenções para um futuro um pouquinho mais distante, que também a gente já está dando conhecimento aí ao SAI Águas de Votorantim e está discutindo as condições que a gente vai fazer. Então, logo isso alinhado, tá, Rosângela? Aí a gente oficializa para vocês aí das outras manutenções. Mas plano de manutenção é uma responsabilidade nossa que faz a gestão só resumindo, tá? O plano de manutenção é uma responsabilidade da empresa que tem a concessão ali do reservatório, a ANEEL acompanha e a ANEEL fiscaliza, tá? E caso ele não esteja sendo realizado a contento, a gente sofre as consequências disso, né? E só para fechar, o canal de adução, o descarregador de fundo e os arcos, né, da barragem são todos os dispositivos extravasores, né, que garantem que o rio ali vai se manter vivo, vai se manter com fluxo constante. Ora, quando a água passar os arcos, ela vai ser por vertimento, ela pode ser pelo canal de adução, com ajuste ali das válvulas, onde se ajusta a vazão defluente, e ela pode ser feita também pelo descarregador de fundo, onde também se ajusta essa vazão, e o descarregador de fundo, você ajusta a vazão ali, mínima ali, do Q710 ali do rio, tá bom? Ok? Obrigado, Alessandro. Eu acho que, assim, eu sei que às vezes é cansativo a gente voltar à discussão, mas é bom deixar todo mundo informado. Ninguém discute que a responsabilidade da barragem é da CBA e que ela precisa fazer todas as manutenções que são previstas, né? O que a nossa preocupação é só no impacto disso para o abastecimento público, e por isso que é importante vocês, como sempre fizeram, dar transparência para esses processos, para a gente poder se entender aqui, e quando acontece algum problema, que esperamos não aconteça, a gente saber, inclusive, de onde está vindo as causas, né? Mas ninguém discute que isso é uma responsabilidade da CBA, e eu sei que vocês devem estar correndo, inclusive, para deixar tudo em ordem, porque o ano que vem já tem a renovação, né? E provavelmente isso tem que estar tudo nos conforme. Eu acho que sim, né? Eu não conheço muito o processo, mas eu imagino que seja isso. Não, professor, assim, agradeço aí as suas palavras, mas realmente a gente está buscando aí um alinhamento aí com as empresas, né, não fazendo nada de surpresa e nada revelia. A gente está conversando antecipadamente para poder ter tempo de reação, para poder ter tempo de organização, né, de cada um dos agentes aí envolvidos com essa questão dos usos múltiplos do reservatório. A gente entende isso. A posição da CBA é uma posição, como eu sempre falo aqui nesse fórum, é uma posição de parceria, é uma posição de construir juntos, né? E a CBA entende aí qual que é o impacto da operação desse reservatório. Então, pode ficar tranquilo que, com relação a isso, a gente está incentivando os diálogos, incentivando as conversas e aberto aí para qualquer situação que seja necessário a gente intervir. E quanto à questão da renovação da concessão, assim, independente da concessão, né, tá no seu período ali final, a gente tem essa responsabilidade, mesmo se a usina não tivesse nesse período, né, próximo desse período, a gente tem que seguir um plano de manutenção que é baseado aí nas condições dos ativos, né? Então, independente dessa renovação ou não, a gente tem essa responsabilidade ali em manter todos os dispositivos ali em condições de operação. Obrigado, Alessandro. Acho que o seu Chico Moschini pediu a palavra, mas antes do seu Chico, a gente está fechado o seu microfone, seu Chico. A gente sempre... O problema aqui no comitê, descarga de fundo, sempre foi um problema por causa da represa da EMAI, lá na entrada do PT.
Talvez seja isso que o seu Chico Moschini vai falar. Então, quando fala descarga de fundo, as pessoas já associam aquela situação que é muito complicada para o Médio Tietê. É isso, Chico? É isso, é isso. Então, porque bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade. Então, quanto ao descarregador de fundo, nós sofremos muito com isso, já falamos em outras ocasiões, da represa de Pirapora, quando as grandes enchentes na região metropolitana, a água a água que deveria passar pela superfície, né? Não tem condições, porque o volume é muito grande. Então, abre aqueles descarregadores de fundo. Mas acontece que arrasta grande quantidade de material acumulado no fundo da represa. Uma água barrenta, venenosa, negra, que inclusive ocasiona mortandade de peixes e outras coisas desse tipo. Olha, eu sou leigo no assunto. Então, aí não seria o caso para evitar esse problema, porque sempre vai haver um arraste do material acumulado no fundo da represa. Em vez de abrir o descarregador de fundo, a não ser que seja tecnicamente indispensável, mas promover o senhor diz aí que esse trabalho demora de 7 ou 8 horas. Então, não seria o caso mais simples, em vez de abrir descarregador de fundo, interromper o fornecimento de água por algumas horas, de modo que não acontecesse esse problema, porque se abre o descarregador de fundo, não sabe o que vai acontecer, né? Não vai ser água limpa, é claro, não vai ser água limpa, de jeito nenhum. E mais devido ao índice de poluentes, de material de fundo, então não sabe o que é, né? Mas não seria o caso, vou repetir, de interromper o fornecimento por algumas horas? Então, seu Chico, pelo que eu entendi, o acordo que tem entre a CBA e as concessionárias é justamente ir monitorando esse processo para que, se for necessário, interromper ou o processo de manutenção ou o processo de tratamento de água, né? Então, espero só que essa troca seja bem feita para que realmente não haja nenhum problema no abastecimento. E a gente também tem que considerar que as condições das duas represas, né, essa aí de Pirapora e aqui... É completamente diferente. É completamente diferente, é verdade. O de Pirapora recebe quase, sei lá, toneladas de esgoto in natura que vem da Grande São Paulo e que param ali como uma das primeiras barragens que vão parando esse material. Então, o impacto do descarregador de fundo da represa de Pirapora é infinitamente maior do que do de Pararanga. Concordamos com isso. Então, mas o ideal é que esse ajuste fino seja feito entre a CBA e as concessionárias, para que elas possam, a todo momento, falar assim, ó, tá piorando, não tá piorando, tá... A situação tá piorando, né? Porque daí interrompe ou a manutenção ou o abastecimento, um dos dois. Tá? E pelo que eu entendi, eles já até fizeram essa conversa, a gente só está aqui esclarecendo para todo mundo o que vai acontecer. Como os representantes aí da CBA estão falando, a Mari e a Alexandra, interromper o trabalho de manutenção é uma coisa, vamos dizer, talvez até seja impossível, porque você chega a um ponto que você não pode interromper o que está sendo feito, né? Mas eu entendi o que você falou, André, que vai monitorando a chegada da água nas estações de tratamento. Ótima saída, muito obrigado, bom dia. Obrigado, seu Chico. A Rosângela, você gostaria de falar o que você colocou aqui no chat? André, acho que não há necessidade. Olha, o que eu peço é o seguinte, por exemplo, se as concessionárias tiverem alguma coisa para protocolar junto à CETESB, nós pedimos que seja pelo Fale Conosco. Por quê? Porque tem um protocolo. Eu só disponibilizei o e-mail, e assim como a CBA, ela pode também comunicar a CETESB pelo Fale Conosco. Devido ao tempo e como a gente também, como chegou na agência, nós temos que comunicar também a diretoria, compartilhar a informação com a diretoria devido ao prazo para ser
ter mais velocidade, né, e devido ao prazo curto, né, que a CBA vai primeiro compartilhar, fazer o que precisa, conversar com as concessionárias. Então, devido ao tempo, eu compartilhei o e-mail da agência. Obrigada. Obrigado. Rosângela, acho que, assim, vencemos esse assunto, está todo mundo informado, né, e eu acho que as conversas entre a CBA e as concessionárias devem continuar aí para tentar fazer esse processo de forma mais indolor possível, para todos os lados, né, e que a gente consiga passar por essa manutenção sem afetar muito o abastecimento público. O próximo assunto é o assunto que a gente já discutiu, inclusive que foi iniciado justamente por causa do descarregador de fundo, há um tempo atrás, que é a questão da análise de qualidade do Rio Sorocaba, principalmente em 2 parâmetros, acho que é ferro e manganês. Manganês, André. Ferro e manganês, que são substâncias naturais, lógico, e tem muito relacionado com o tipo de bacia sedimentar que está a represa de Tupararanga, né? A região tem uma alta concentração de ferro e manganês, mas que isso acaba aumentando na água quando você tem, principalmente, descarregador de fundo, mas não só, né? Quando você tem circulação do reservatório, provavelmente também aumenta. E isso pode ser afetado também pela redução do volume do reservatório. A gente já acompanhou isso em anos anteriores. E foi uma demanda para a CETESB para a gente tentar unificar a forma de análise desses parâmetros, para a gente, pelo menos, estar falando a mesma língua, né? A gente sabe que tem metodologias diferentes, com sensibilidades diferentes, e a gente precisa, pelo menos, uniformizar isso. Talvez esse processo de manutenção aí do dia 13 e 14 seja um bom momento para a gente fazer essa análise conjunta, né? Não sei se a CETESB tem condição de fazer isso, ou as concessionárias têm condição de fazer isso, mas aproveitar, já que vai se abrir o descarregador de fundo por uma necessidade de manutenção da barragem, de fazer essa análise do material que está saindo do fundo da represa. Estou só pensando alto, viu, gente? Porque eu não conversei nada com o pessoal da CETESB a respeito disso. Mas o Lizindo da CETESB está aqui presente, que eu acho que ele... Rosângela, você quer fazer a apresentação dele? Porque eu não lembro, não sei qual é o cargo dele. Não, tudo bem. André, o Lizindo mesmo, eu pediria a ele, porque ele é responsável, na verdade, ele é que acompanha todos os laboratórios do estado de São Paulo. E quando eu conversei com ele a respeito disso, ele falou assim, bom, vamos ver primeiro o que acontece, porque já tem um padrão de análise. E a proposta de abordagem dele, inclusive, na minha opinião, vem a atender a demanda do grupo. Mas ele vai fazer a apresentação e, por favor, você poderia pedir a ele, por favor, André? Lizindo, por favor, fique à vontade. Obrigado, André. Bom dia a todos. Eu conversei com a Rosângela aí numa visita recente ao laboratório de Sorocaba, né? E ela ela comentou comigo aí o problema aí das metodologias, tá? Só que assim, vamos alinhar as expectativas aqui, né? O que está escrito lá na pauta que eu vi seria um posicionamento da CETESB, mas isso ainda não vai ocorrer, imagino eu, nessa reunião, né? Por quê? Porque eu preciso ter mais informações, né? E assim, eu não posso tomar um posicionamento aqui representando a CETESB sem conhecer melhor aí os detalhes. Mas o que eu posso adiantar, né, pela minha experiência de laboratório, porque eu trabalhei praticamente a minha vida toda em laboratório, né, e quem trabalha realizando análise sabe que a gente lida com uma coisa chamada incerteza, né, e que depende de uma série de fatores, né, e isso levou, inclusive, a CETESB a acreditar os seus laboratórios perante a CEGEC, que é a área do Inmetro que cuida da acreditação de laboratórios, né? Então, a gente atende lá a norma 17.025, que é a norma que
regulamenta a acreditação de laboratórios, de modo que a gente possa ter alinhados aí os resultados que saem do laboratório, né? É claro que a acreditação é uma coisa muito ampla, é uma coisa até certo ponto dispendiosa, né? Então, não sei nem se seria exatamente o caso aqui, né, de se acreditar os laboratórios. Mas o ideal é que realmente a metodologia fosse a mesma, né, e fosse, de preferência, uma metodologia reconhecida internacionalmente. Nos laboratórios da CETESB, a gente costuma usar o Standard Methods, né, que são os métodos padrões para análise de água, né, de água para consumo, de efluentes, enfim. Agora, há algumas medidas que podem ser tomadas de imediato que já dão uma certa segurança para esses resultados, né? Então, um deles é o que a gente chama de comparação interlaboratorial, né? Então, como é que isso funciona? Isso pode ser feito de duas maneiras, né? Pode ser contratado, o que a gente chama de um ensaio interlaboratorial, então a gente tem um provedor, esse provedor fornece uma amostra, né, com uma quantidade conhecida, né, para os laboratórios. Claro que esse valor não é informado, né, para os laboratórios, é de conhecimento só do provedor, e os laboratórios efetuam análise e reportam esse resultado para o provedor. E o provedor emite um relatório dizendo se está de acordo ou não. Ele pega a média de todos os participantes, né, faz aí uma série de estudos estatísticos e indica se o laboratório está atendendo aquele ensaio ou não. Isso, inclusive, é uma exigência do Inmetro, né, da CEGEC, para que a gente mantenha a nossa acreditação, tá? Isso pode ser feito de uma maneira um pouco mais simples, tá? Os laboratórios que realizam esses ensaios, eles podem adquirir soluções padrão, né, já de concentração conhecida, e analisar essas amostras, e os resultados, evidentemente, têm que ser compatíveis, tem que dar o mesmo resultado, né? Mesmo que a metodologia seja diferente. Claro que a gente tem que levar em conta, por exemplo, como o André bem disse, a sensibilidade da metodologia, né, é o que a gente chama de limite de detecção e limite de quantificação, ou seja, o quanto daquele analito o meu método consegue detectar. Então, é claro que uma metodologia que é usada em piscina, ela não tem a mesma sensibilidade de uma metodologia que é usada, por exemplo, para água de hemodiálise, né? Que os valores são completamente diferentes e os limites que têm que ser detectados também são. Então, importante, né, na minha opinião, e essa é uma opinião, eu não diria que é uma opinião oficial da CETESB, é uma opinião pessoal minha como técnico de laboratório que eu fui a vida inteira, né? E embora esteja hoje afastado dessas funções, né, eu vivi isso muito tempo. Então, realmente, eu fazia os meus próprios controles internos, meus, que era para dar segurança para o trabalho que eu estava realizando, né? Então, independente de acreditação, de outros controles, eu tinha os meus próprios controles. Então, isso é uma coisa simples de fazer, né? O custo é apenas a aquisição aí da solução. Essa solução a gente compra pronta já de fornecedores, vem com certificado garantindo que tem aquele valor, né? E aí não importa, vocês conhecendo o valor previamente não tem problema, porque na verdade vocês querem saber se o resultado de vocês está realmente informando o valor correto de ferro, de manganês ou de qualquer outro parâmetro, né? Porque isso se aplica a qualquer parâmetro que você vai determinar na água, né? E uma coisa interessante também, e que a gente esquece às vezes, é que esse resultado pode depender da matriz, né? Pode depender da qualidade da matriz que você está analisando naquele momento. Então, é claro, se você está analisando uma água para consumo humano, provavelmente ela não tem qualquer interferente nela. Então, você está determinando praticamente uma solução daquele metal, né? As quantidades geralmente são baixas, então você não tem contaminação, não seria contaminação o termo, mas você não tem influência cruzada de um para outro componente, né? Então, pode ter algum analito em maior quantidade que interfere na análise de outro, né? Mas isso geralmente na água tratada não ocorre. Agora, quando você pega, por exemplo, uma água que tem um sedimento, que tem um sólido de suspensão, o que pode acontecer? Uma parte desse analito, né, pode ser absorvida ou por qualquer outro fenômeno físico ou químico, pode ser retirado da solução, né? Então, isso nos leva à necessidade, muitas vezes, de fazer uma digestão, né?
Geralmente se faz uma digestão para ferro e manganês, uma digestão ácida, que é para você disponibilizar todo aquele metal na forma solúvel, de modo que ele possa estar ali solto na solução para poder ser analisado, né? Caso contrário, quando você filtra a solução para fazer um procedimento analítico, você pode estar removendo uma parte daquilo que você quer detectar, né? E para esses casos, a gente costuma fazer o que a gente chama de fortificação de matriz, né? Então, como é que isso é feito? Você pega a matriz, então, digamos que é uma água que tem muito sólido em suspensão, praticamente um barro, né? O que você faz? Você acrescenta o analito ali, né? Então, você acrescenta ali, por exemplo, 10 miligramas por litro de ferro, né? Na forma de uma solução padrão. E aí você analisa a amostra sem adição e a amostra com adição. Evidentemente, se não houver nenhuma interferência, se o resultado estiver perfeito, você vai ter um valor X na sua amostra pura e você vai ter 10 mais X na sua amostra fortificada, porque você acrescentou 10, né? Então, uma menos a outra tem que te dar exatamente aqueles 10 que você acrescentou. Na prática, isso dificilmente acontece, claro, porque tem outras interferências de medidas de volume e tal. Então, a gente considera uma faixa, né? Então, por exemplo, de 90% a 110%, então, se cair nessa faixa que a gente chama de recuperação, né? Então, por exemplo, coloquei 10, eu posso recuperar de 9 a 11. Né? Então, essa faixa é tolerada como alguns desvios de banda. E algumas análises até a gente trabalha com faixas menores. Isso a experiência vai mostrando para a gente em função do tipo de matriz. Então, basicamente é isso. Quer dizer, tem meios de se comparar os resultados, né? Mas o ideal, evidentemente, é que todo mundo utilize a mesma metodologia, né? Então, acho que um passo importante, né, para a gente avançar nessa direção seria conhecer a metodologia usada por cada entidade, para a gente poder comparar e a gente poder recomendar, então, se continua usando essa metodologia ou se eventualmente pode se utilizar uma metodologia diferente, aí um pouquinho mais, com um pouco mais de segurança. Eu não sei se era isso, né? Mas eu acho que, por um início, seria esse encaminhamento, né? Então, aí eu acho que a gente me coloco à disposição de vocês, né, para o que vocês precisarem, para a gente avançar nesse sentido, e eu acho que seria muito bom, realmente, unificar essa metodologia, né, de modo que a gente possa ter resultados aí cada vez mais confiáveis. Obrigado, Luizindo. Agradeço muito o seu tempo e a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. A questão é justamente essa, né? A gente identificou que existia um impacto no abastecimento de concentrações mais altas de ferro e manganês. Isso trazia cor para a água, que você sabe é muito difícil para tirar e tudo mais. Só que os dados ficavam meio imprecisos, porque cada um tinha um dado diferente. Tem relação também com a coleta, que também não pode se ignorar, né? Mas a ideia é justamente a gente tentar unificar o máximo possível, pelo menos a gente poder falar nos mesmos termos, né? Não sei se a Rosângela chegou a pedir os métodos para as concessionárias e para a CBA, não sei se ela já recebeu isso ou não, e daí a gente pode encaminhar a partir daqui. André, por favor, eu recebi sim de Sorocaba, e a proposta, como nós conversamos, seria fazer um ofício e levar isso para a CETESB. O Lisindro encurtou muito esse caminho e eu agradeço demais a você, Lisindro. A Sorocaba mandou, mas a Votorantim ainda não mandou, a Águas de Votorantim. Então, qual é a proposta para a gente poder alinhar? Então, o Lisindro, no começo da fala, disse, para a gente ter segurança, em comparar os resultados, a gente precisa saber como esses resultados são obtidos, né? E eu não sei se seria primeiro passo, Lisindro, nós já temos como que a Sorocaba, por exemplo, o site Sorocaba, faz a metodologia, e daí Águas de Votorantim também informaria, e se você assim permitir, nós enviaríamos para você ou o caminho que você indicar. Tá, eu não sei se a CBA, acho que o Jarbas pode nos esclarecer, se ela faz essa análise também. Seria interessante a CBA também enviar a metodologia para a gente poder unificar CBA, que normalmente faz na saída do reservatório, né, com as outras
que captam água um pouco mais abaixo. André, Oi, Jarbas. a CBA não faz tratamento de água para abastecimento humano, né? Então, as nossas análises, elas têm o objetivo ambiental. Todas são acreditadas por laboratórios, pela NBR 17.025, né, seguindo todos os critérios aí nacionais para análises dos parâmetros que são propostos ali. Então, a gente... Mas vocês fazem análise de ferro e manganês? Sim, exatamente. Todos os parâmetros que a gente analisa seguem as acreditações necessárias para esses parâmetros. Então, se você puder mandar para a gente, Jarba, só um ofício falando quais são as análises e qual laboratório, que tipo de metodologia ele usa. Porque apesar da metodologia ser acreditada, a gente sabe que depende da metodologia, você tem uma sensibilidade maior, uma menor, então a gente pode juntar os 3 agentes, que são as 2 concessionárias e vocês, para unificar esse discurso. Isso é até uma segurança para vocês, né? Porque se acontece alguma coisa do descarregador de fundo, a gente tem um dado mais coerente para discutir. Lisindo, por favor, pode falar. Eu queria só acrescentar, né, que você tocou num ponto importante, André, que é a coleta, né? A amostragem, ela faz parte do ensaio, ela é parte integrante do ensaio, e ela é tão importante quanto a metodologia do ensaio. Então, também é importante que quem faz a coleta esteja devidamente treinado, né? E como o Jarbas comentou que os laboratórios são acreditados, com certeza, então, os coletores também são treinados, porque isso é uma exigência da norma, né? E na verdade, não existe uma acreditação para a amostragem, ainda não, né? A CEGEC está discutindo isso, eu, inclusive, faço parte de um grupo que discute essa possibilidade lá junto ao Inmetro. Mas, por enquanto, ainda não há nenhuma definição. Então, o que se acredita em relação à amostragem são aqueles ensaios de campo associados à amostragem, que é pH, temperatura, o OD, né, oxigênio dissolvido, enfim, tem umas sonda, né? Agora, isso é a sonda, né, a sonda multiparamétrica, né? E isso é muito importante, porque uma amostra mal coletada vai interferir no resultado analítico também, né? Então, às vezes, o método é o mesmo, a pessoa está realizando corretamente, tudo certinho, com tudo padronizado, tudo calibrado, mas por um problema, às vezes, ocorrido na coleta, o resultado pode ser diferente. E só complementando, né, Lisandro, além da coleta, né, ser feito no rigor técnico, que é super relevante, né, a gente tem entre essas entidades pontos de coleta diferentes, com água diferente. Então, além de ser importante a técnica da coleta, se você coleta em minutos diferentes, a gente está falando de uma água que não é homogênea, então é natural ter resultados diferentes mesmo. Né? E mesmo, né, os métodos sendo os mesmos, acreditados, se aquela alíquota não for a mesma, os resultados vão ser diferentes. Tem toda a razão, isso é importantíssimo também, né? Inclusive, muitas vezes, quando a gente faz... Agora existem alguns ensaios que a gente chama de proficiência, né, interlaboratoriais, de coleta, né? Então, isso é mais complicado exatamente por isso, porque você tem que obter um corpo d'água, né, homogêneo para garantir que todo mundo está coletando exatamente a mesma amostra, e a amostragem é pontual, a gente está tirando uma foto ali naquele momento, né? Então, assim, você pode terminar de coletar a amostra e em seguida vir um fluxo de água, né? Uma lâmina que carrega uma quantidade absurda de poluente que você não vai pegar. Isso faz parte do processo, tá? Então, inclusive, até a própria amostragem, né? E eu, recentemente, escrevi, inclusive, um trabalho sobre isso, né? Mas mais voltado para a VOX, né? Para compostos orgânicos voláteis, e em relação àqueles critérios que a gente tem que considerar na amostragem, né? Exatamente para reduzir o risco, né? De dar algum problema, de a gente não pegar um determinado evento. Então, tem toda a razão. O ponto de coleta também é muito importante. Bom, Rosângela, você levantou a mão, vou passar a palavra para você, mas eu queria pedir para você capitanear isso, não sei se é necessário que o comitê ou o GT Crise oficialize todo mundo, ou se a CETESB faz isso. Não, eu estou pedindo. Eu estou pedindo em paralelo, por isso que eu já pus o meu e-mail, inclusive, lá, né? Para que eles possam, para que a Águas de Votorantim possa enviar. E uma pergunta, André, nesse grupo,
eu tinha entendido que é o ferro e o manganês, né? É, Esse que foi isso precisa que ser... foi relatado pelas concessionárias. Então, nós Tá estamos bom. baseando só nesses Então- dois parâmetros inicialmente, que são parâmetros que a gente sabe que devem aumentar com a descarga de fundo por causa da geologia local. A gente já tem altas concentrações de ferro e manganês, mesmo quando não tem descarregador de fundo, né? Quando você tem entrada de solo, alguma coisa assim. Né? Então, pelo menos esses dois primeiros parâmetros. Depois, com o tempo, a gente quiser fazer um processo mais completo, aí é com o tempo, né? O que a gente está emergencialmente são esses dois. Lizindo, então, eu obtenho as informações e depois eu te envio, pode ser dessa forma? Perfeito. Estou à disposição Muito de vocês obrigada. aí no que eu puder ajudar. Muito obrigada. A minha Reginaldo. diferença com você é só futebol mesmo, Lizindo. Eu não ia tocar nesse assunto, né? Porque ontem foi meio desagradável, mas... Obrigada. Agradeço. Reginaldo, por favor, você levantou a mão? Sim, André. Eu não sei se é possível essa situação, mas será que não daria para a gente fazer, tipo, um esforço concentrado num dia para fazer uma coleta e todo mundo analisar essa amostra aí, para a gente ver o que a gente chega, né? Eu não sei se a CETESB faz aquele monitoramento bimestral, eu acho, né? De coleta e análise. Será que não dava para a gente fazer um esforço concentrado aí, não sei, até antes da descarga de fundo ali dos próximos intervenções? Entendeu o que eu estou pensando? A gente ir lá, a CETESB coleta, né? Que ela já é acreditada para isso, inclusive, e aí a gente analisa essa amostra em conjunto. Os 3, os 4, no caso, né? CETESB, CBA, Votorantim e Sorocaba. Não sei o que vocês acham dessa ideia. Eu acho que é uma boa ideia, mas acho que o primeiro passo é mandar essas metodologias que vocês já mandaram. Eu acho que uma opção pode ser importante. Precisa ver quando que a CETESB já tem agendado a coleta, porque eu acho que Isso. é mais Era difícil isso que eu ia falar. agendar, né? E eu acho que é bem possível, na hora que a CETESB fizer a coleta, ela fazer alíquotas separadas para cada um deles e que todo mundo faz a mesma análise na mesma amostra. André, por favor, eu não sei se... Lizindo, você quer se manifestar a respeito disso? Eu acho uma ótima ideia, né? Mesmo antes de se unificar a metodologia, que é para a gente ver o tamanho do que a gente precisa fazer, né? Então, claro que se uma mesma alíquota for analisada por vários laboratórios e os resultados forem muito diferentes, então a gente vai ter que realmente mexer bastante nisso. Agora, se os resultados não apresentarem uma diferença significativa, talvez nem precise uma alteração de metodologia, talvez algum ajuste, mas seria digamos assim, um pré-diagnóstico legal, né? Então, se for possível, eu acho muito interessante. Rosângela, se você consegue descobrir aí quando vai ser a próxima coleta da CETESB? Então, isso não teria problema, né? Porque, inclusive, o Lizindo é da diretoria E e esse laboratório da CETESB aqui também, ele sempre vem aqui, é a responsabilidade, na verdade, como eu disse, ele visita todos os laboratórios, né? Aí precisaria ver internamente qual é a próxima visita, ou, independente da visita, se seria possível essa coleta em conjunto. Então, são duas coisas diferentes, né? Só que o primeiro passo, a gente teria que vencer enviar a metodologia que está sendo usada e se há acreditação. Tá bom. Eu acho que o caminho é esse mesmo, e talvez até, se conseguisse, seria ótimo se fizesse a coleta na hora da manutenção da barragem lá, né? Já que você vai abrir o descarregador de fundo. Vai lá, Reginaldo. O SAI coloca à disposição, se eventualmente não for com a data certa da CETESB, a estrutura nossa para poder ir coletar e buscar pessoal em São Paulo, alguma coisa assim, tá? Colocamos à disposição a estrutura do SAI, para que a gente possa viabilizar isso, que é de extrema importância para a gente, tá? Obrigado, Reginaldo. É muito bom poder contar com o apoio de vocês, porque às vezes temos que dar uns emperramentos aqui no processo, né? Então, só uma coisinha, Rosângela, você pode acertar isso diretamente com o Carmo aí. Tudo bem. Tá? E aí ele ajeita aí no calendário dele, né? Tá bom. Ok. Então, acho que está encaminhado. Fala, Rosângela, você quer terminar? Não, aqui o Regis pontuou
a questão, o SAI leva para São Paulo. Isso já foi feito uma vez, quando nós tivemos aqui, ou mais, né? Eu acompanhei uma vez que houve um lançamento e o SAI de Sorocaba levou para São Paulo as amostras e, em conjunto com o pessoal, que é o laboratório aqui não tinha condições de fazer, foi feito lá em São Paulo. Então, essa parceria vem vindo há muito tempo. Aí agradeço ao SAI. Obrigado. E Estamos gostaria... sempre à disposição, viu, André? Viu, Rosângela? É uma Obrigado, parceria bastante Obrigada. importante. Obrigada. Então eu peço também, nesse sentido da parceria aí, com a ajuda da CBA e da Águas de Votorantim, para enviar o mais rápido possível para a CETESB essa metodologia e qual laboratório que é acreditado e tudo mais, para a gente dar continuidade nesse processo, que eu acho que é um processo que facilita muito a nossa vida nas futuras discussões. André, eu deixei o meu e-mail, Tá tá? bom. Não sei se precisa de novo colocar lá, mas o e-mail já está... E César, juntar as informações. R. César, isso. R. César. Por favor. Okay. Obrigada. Eu vou aproveitar, então, para me despedir, né? E reitero aí a minha disposição aí, que vocês precisarem, só entrar em contato, tá? E agradeço a oportunidade aí, um ótimo dia para todos. Obrigada, Obrigado pela disponibilidade. Boa semana para você. Então, agora vamos passar... A gente teria o ponto de pauta que foi retirado, que é o trabalho feito lá a pedido da CBA, pela equipe... Eu esqueci o nome do professor, ele foi meu professor, acho que eu estou mal mesmo. Mas, de qualquer forma, que a CBA fez sobre o balanço hídrico da represa, depois eu converso com o Jarbas, vejo uma outra oportunidade e onde estão as dificuldades para ele apresentar esse trabalho para a gente. Então, foi adiado, não cancelado, tá, Solange? A gente precisa só ver com o Jarbas onde estão as dificuldades de apresentação aí, o que pode ser apresentado, o que não pode. Tem toda uma questão de dados sensíveis, né? Então, eu vou conversar com ele e ver como é que a gente vai fazer essa apresentação. Talvez na próxima reunião, já, ou logo depois. O Jarbas está falando não, mas talvez mais para frente um pouquinho. Mais para frente, a gente conversa sobre isso. E o último ponto de pauta é a aprovação da ata, né? Eu vou pedir aqui para a Secretaria Executiva. Quem está nos ajudando hoje é a Cecília. Cecília, você pode colocar a ata da reunião anterior? É isso. A 61ª reunião ordinária, que foi... Só ver a data, volta lá para o comecinho para ver a data. Do dia 24/4/23, foi na reunião que a CETESB pediu a mudança da periodicidade para análise, né, que foi aprovada e que agora ocorre de 15 em 15 dias para aqueles mais diretamente afetados e uma vez por mês para os menos afetados da água do reservatório. Né? Então, quem tem alguma coisa a acrescentar ou tem alguma explicação sobre a ata, por favor, está aberta a palavra. Bom, não havendo nenhuma sugestão, vou colocar em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestação, vou dar como aprovada essa ata, né? É uma ata resumida. A gente vai ter um bom histórico dessas reuniões, né? Eu acho que a gente está fazendo uma coisa meio inédita, que essa comissão surgiu para falta d'água e agora a gente está discutiu já o excesso, agora vai voltar de novo para um período de estiagem. Né? E espero que até o fim do ano a gente consiga deixar essa reunião como crise e passar para uma reunião dentro do GT Itupararanga, como a gente já tinha discutido, né? Para acompanhamento do Itupararanga, que não precisa ter reuniões tão próximas uma da outra.
Solange, eu vou conversar com isso com o Jarbas, mas, assim, ainda há o pedido aqui do grupo para que haja apresentação desse trabalho. Eu entendo que o trabalho pode ter alguns dados sensíveis e a gente vai ter que discutir quais dados sensíveis, principalmente dados empresariais, podem ser ou não apresentados. A gente não quer causar nenhum problema para a CBA, mas a gente gostaria de ter uma ideia do que o trabalho concluiu, né? Então, a gente ainda vai conversar a respeito disso e realmente não está retirado de pauta, foi só adiado, tá? É uma questão só de conversa do que são dados mais públicos e que todo mundo pode ter ciência e o que são dados mais sensíveis. Tem até uma lei nova que está virando confusão no serviço público, né? Porque a gente, no serviço público, sempre trabalhou com dados públicos e agora tem toda uma discussão sobre quais dados são realmente públicos, quais são sensíveis. Mas eu entendo que isso seja até um pouquinho mais complicado numa empresa como a CBA, né? Então, isso a gente vai ter que discutir. Vou fazer uma discussão com ele e depois a gente já traz para cá. Se não na próxima, na seguinte. A nossa próxima é o Tuti, isso mesmo, Rosângela. E olha, ele deu aula para mim e eu tinha esquecido o nome dele. A nossa próxima reunião vai ficar para o dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Vocês acham que tem algum problema ficar no dia 5 ou vai ficar muito complicado em função de outras demandas? Sandra, por favor. Pode falar, Sandra, não estamos te ouvindo. Pode falar. Você está conseguindo ou não? A gente não está te ouvindo. Quer colocar no chat? Você acha que dia 5, você ia falar da data? A outra opção depois do dia 5 é o dia 12. Dia 5 por ser dia do meio ambiente, é dia 5, né? Eu sempre esqueço essas efemérides, mas é dia 5. Talvez realmente tenha mais dificuldade das pessoas participarem. Podemos deixar para o dia 12. Vai dar um espaçamento um pouco maior, mas estamos no final de maio, começo de junho, não sei se vai ter muito problema. André, seria possível, acho que melhor, né, deixar para o dia 12, mas se tiver alguma emergência, como combinado, informa no grupo. Tá. Até porque dia 12 já vai ser um dia anterior à manutenção do reservatório, né? Então, se tiver alguma necessidade, a gente faz uma extraordinária. Se não tiver nenhum problema, a gente deixa para o dia 12. Sempre aparece coisa no dia 5, né? Não apareceu ainda, mas o pessoal acaba convidando a gente meio em cima da pinta, então às vezes a gente também tem mais dificuldade no dia 5. Então vamos passar para o dia 12 e pelo que o pessoal da CBA falou, eles também têm uma série de atividades nessa semana do dia 5. Então acho que é mais tranquilo para todo mundo ficar para o dia 12. Pode ser? Jarbas, pode ser? Pode sim, professor. Tranquilo. Então tá. Então fica agendado para o dia 12, a próxima reunião desse GT, e a gente tem, lembrar para vocês que nessa sexta-feira nós temos a reunião do colegiado do comitê. Não é uma reunião muito demorada, vai ser lá na Flona, Ipanema. Quem for precisa comunicar à Secretaria Executiva, porque tem um negócio de chapa de carro para entrar, e tem uma van que vai sair lá da CETESB de manhã para levar o pessoal também que quiser. Né? Então tem essas duas questões.
a chapa do carro para quem for com condução própria e a possibilidade da van para quem não quer ir de carro, né? Ou que não pode, ou que não tem como ir de carro. Eu irei na van, já deixei avisada a Secretaria Executiva, já mandei para a Júlia meus dados. Então, eu peço para quem quiser ir na van, manda os dados para a Júlia, e quem for com carro próprio também mande as informações, também precisa, acho que, de RG e a chapa do carro. Isso não quer dizer que a pessoa não vai poder entrar, até porque a Flona é pública, só que isso agiliza um pouquinho o processo para entrar lá, certo? Quem não passar os dados, desculpa, gente, eu estou quase espirrando. Desculpa. Acho que vem uma gripe por aí. Então, dia 26, às 9 horas, vai começar a reunião. A gente pede para que o pessoal chegue meio cedo, até porque, aparentemente, os prefeitos, não sei se essa agenda caiu, mas à tarde os prefeitos têm uma reunião com o governo do estado, no mesmo dia. Então, a reunião não pode se estender muito à tarde, então, provavelmente, ela vai acontecer até meio-dia, das 9 ao meio-dia. Como a pauta não é muito extensa, acho que tem 2 ou 3 pontos de pauta. Um são projetos FEHIDRO, o outro é o parecer que já foi enviado sobre o loteamento lá de Porto Feliz. Eu não lembro se tem mais alguma pauta. Se a Cecília estiver aí, ela pode me ajudar. Que eu me lembro da pauta agora. O Mauro falou... André, estou verificando a pauta aqui, só um instantinho. Tá bom, mas não é uma pauta extensa. O que é importante é que não é uma pauta extensa. A Flona é um lugar muito bonito, dá para levar, tirar foto e colocar no Instagram, certo? E vai ser uma reunião, acho que bem produtiva. O Mauro foi sim, está valendo. Tá. Então, eu acho que a gente vai se encontrar lá na sexta-feira. Espero que todo mundo consiga ir, né? A gente está tentando organizar para que todos que queiram consigam ir. E a gente faça essa reunião aí que é importante para o comitê. É a primeira reunião do prefeito Quevedo, né, que é de Araçoiaba da Serra, que é o atual presidente do comitê. Seu Chico, o senhor quer falar alguma coisa? Nada de especial, não. Só agradecer. Então tá bom. Obrigado, seu Chico. Bom dia. Nós que agradecemos a sua presença aqui. A pauta, ela está colocando lá, são 3 pontos, né? A ata da reunião anterior, esse 2.2 é a deliberação do loteamento de Porto Feliz, que teve que ser enviado ad referendo, né? Não sei se é só esse, mas esse com certeza está aqui. E depois os projetos FEHIDRO que foram aprovados agora na última reunião da CETEPLAG, né? E que já vão ser enviados para ser conferido. Então, não são pontos muito longos, eu acho que a gente consegue vencer a reunião até a hora do almoço. Tá? Então, espero que todo mundo esteja lá presente para a gente fazer essa reunião. Só. Alguém tem mais algum informe para dar? Não. Provavelmente nesse dia aqui eu já informo qual vai ser a nova data, a próxima reunião da CETEPLAG, que já tem pauta para a próxima reunião da CETEPLAG. Tá? Mas provavelmente vai ser só em junho, depois aqui da plenária do dia 26. André, lembra do Plano Estadual de Recursos Hídricos que eles estão fazendo? Sim. Estão em consulta, né? Uma consulta pública sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Acho que foi enviado por e-mail para todo mundo e também está no grupo lá do WhatsApp, né? A possibilidade das pessoas contribuírem para esse Plano Estadual de Recursos Hídricos. Eu não lembro se a gente vai ter tempo de fazer essa discussão na CETEPLAG, mas provavelmente todo mundo que tem interesse pode entrar lá e fazer essa contribuição. Eu não lembro qual foi a data final de contribuição,
mas é agora em junho também. Então, talvez não dê tempo de discutir dentro da CTPLAG, mas seria interessante todo mundo entrar e auxiliar no plano estadual. Tá? O link está no grupo do WhatsApp e também foi enviado por e-mail para todo mundo. É isso, Rosângela? Lembrou mais alguma coisa ou não? Não, é isso mesmo, André. Obrigada. Era só para todo mundo ter ciência, né? E quem puder colaborar, principalmente no item enquadramento, lembra, né, André? Sim. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Boa semana para todo mundo, né? Essa semana cheia. Não vai chover, só vai fazer sol, né? E espero que todo mundo fique bem até sexta-feira, para quem for. Abraço. Bom dia,